pessoal, estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de Filosofia da Arte. A pergunta que não quer calar, afinal, o que é arte? Promovido pelo Instituto da Literação. E essa aula é a 8ª aula do curso, segunda aula do último módulo, né? Estamos chegando aí na reta final do curso. E só para lembrar, nesse último módulo a gente está refletindo sobre as questões da arte na contemporaneidade. Então, na aula passada, a gente tratou das artes identitárias, falando um pouco do ativismo feminista, da arte, da possibilidade de existência de uma arte LGBTQIAPN+, e refletimos sobre o fazer artístico das pessoas com deficiência. E hoje, nessa 8ª aula, que se chama As Artes e Outros Setores da Vida, a gente vai tratar basicamente de uma reflexão sobre a relação da arte com 3 campos da vida: com a educação, com a política e com a ciência. Qual a relação que existe, ou que pode existir, ou que está estabelecida entre a arte e esses outros setores da vida, tá? Como sempre, a gente tem 3 textos norteadores, né? Então, o primeiro texto norteador se chama Síntese da Arte e Educação no Brasil, 200 anos em 6.000 palavras, da professora Ana May Barbosa. A professora Ana May Barbosa, ela é professora aposentada do Departamento de Artes da Universidade de São Paulo, né, da Escola de Comunicações e Artes. Talvez hoje seja a grande figura, né, a grande intelectual a respeito da arte e educação no Brasil, tanto que todos os documentos norteadores dos sistemas educacionais que falam de arte, parâmetros, enfim, até o novo ensino médio, essas coisas todas falam do ensino da arte a partir de uma proposta que é da professora Ana May Barbosa, que é a proposta triangular, que a gente vai conversar um pouquinho. O segundo texto, que fala sobre a relação entre arte e política, é um texto que se chama Política da Arte, do Jacques Rancière. O Jacques Rancière é um filósofo, né? Ele é conhecido como um filósofo francês, mas aí isso é engraçado, né? Porque, na verdade, ele é argelino, ele nasceu na Argélia, mas ele nasceu na época em que a Argélia ainda era colônia da França, né? Então, ele é considerado um filósofo francês, mas na verdade ele é um filósofo argelino, professor da Universidade de Paris 8. E o terceiro texto, que é o texto que vai falar sobre fazer a relação entre filosofia e ciência, o texto se chama Filosofia, Arte e Ciência, Modos de Pensar o Acontecimento e o Virtual, segundo Gilles Deleuze, da Catarina Pombo Nabais. A Catarina Pombo Nabais é professora pós-doutora, enfim, professora do Departamento de História e Ciência da Universidade de Lisboa. Tá? Então são esses 3 os textos norteadores da nossa aula de hoje. E do mesmo jeito que eu fiz na aula passada, eu não vou apresentar as obras todas que nós vamos usar hoje, porque, como na aula passada, para cada um dos textos eu vou usar um conjunto de obras diferentes. E essas obras da aula de hoje, elas têm uma novidade, uma licença poética que eu me permiti, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está debatendo aqui. Vocês vão ver quando eu mostrar as obras, tá? Então vamos começar pelo texto da professora Ana May Barbosa e pela relação entre arte e educação. No texto da professora Ana May Barbosa, ela vai fazer, na verdade, o texto é uma síntese da história do ensino da arte no Brasil. Né? E aí ela vai fazer essa síntese apontando algumas coisas extremamente importantes. A primeira coisa que ela vai apontar é que o ensino da arte no Brasil, desde o seu início, sofre influências europeias e estadunidenses. Né? Primeira influência,
é francesa. Então, quando ela fala que o ensino da arte no Brasil é vermelho, azul e branco, ela se refere às cores das bandeiras de 3 países, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Então, começa pela França, né? A gente sabe que a primeira vez que se ouviu falar em ensino da arte no Brasil, oficialmente, foi com a vinda da missão artística francesa no início do século XIX e a criação da Academia Imperial de Belas Artes. Né? E é por isso que, inclusive, a professora Ana Maria Barbosa vai dizer que o ensino superior de arte no Brasil foi sistematizado antes do ensino primário e secundário. Antes, quer dizer, a arte oficializou-se dentro de instituições de ensino no Brasil, nas instituições de ensino superior, antes de se oficializar nas instituições de ensino básico. Né? E isso já demonstra um certo caráter elitista e excludente da ideia de arte e, consequentemente, de ensino da arte no Brasil. E aí ela vai dizer que, com a vinda da missão francesa e a criação da Academia Imperial de Belas Artes, o que aconteceu no Brasil foi uma morte, vamos dizer assim, do que se fazia, até do que se fazia em arte antes da chegada da missão artística francesa. A gente não pode esquecer que no século XVIII, né, o final do século XVIII no Brasil, é de uma produção muito potente, muito intensa do barroco brasileiro, que é um barroco que tem características muito peculiares. Né? Se a gente pensar no barroco mineiro lá, né, Aleijadinho e toda aquela galera do barroco mineiro, a gente vai ver que o que se fazia em arte no Brasil tinha uma característica muito própria, era um barroco. Claro, o barroco também é um movimento de influência europeia, mas o barroco no Brasil adquiriu roupagens próprias, né? E com a vinda da missão artística francesa e a criação da Academia Imperial de Belas Artes, há uma imposição de um fazer artístico, né, no país que simplesmente abafa tudo que podia existir de potência na produção artística barroca brasileira. Então, a primeira coisa que o ensino da arte oficial faz no Brasil é abafar as manifestações artísticas que estavam acontecendo no cerne da sociedade brasileira. Né? Então, há uma imposição neoclássica e aí começa a sistematizar um ensino de arte que tem como premissa, né, o naturalismo, que tem como premissa o figurativismo e que tem como premissa a reprodução de técnicas dos mestres franceses. Tá? Então ela vai dizer que o ensino da arte no Brasil começa com vamos dizer assim, com a morte da própria manifestação artística que ocorria no país e a imposição de um fazer artístico importado da França. Né? Aí, com o advento da República, né, com o fim do Império, com o advento da República, cria-se então uma nova visão sobre arte. E aí entra-se com a ideia, e a República vem como uma. Se a gente pensar que a República é do final do século XIX, a gente está falando de um momento na história do Brasil em que há uma tentativa de industrialização do país, né, que vai se tornar mais forte com o advento da República. Né? A gente nunca pode perder de perspectiva que a nossa República, a proclamação da nossa República, na verdade, foi um golpe de Estado. Independentemente de a gente ser mais adepto da República do que da monarquia, enfim, foi um golpe de Estado, né, dado pelos militares contra o Império. E aí, com o advento da República, o ensino da arte, que nesse momento já começa a se estruturar no ensino básico, veja, a gente está falando de mais de 70 anos, quase um século,
em que o foco do ensino da arte no Brasil está no ensino superior, né? A arte ela está meio que alijada da educação básica, apesar de ela já existir, mas ela existia de maneira menos sistematizada. Começa a sistematizar então o ensino da arte na educação básica já no final do século XIX, e aí, por conta dessa questão da industrialização, começa-se a favorecer a ideia de um ensino de desenho técnico, né? Como uma preparação para o trabalho. Então, o desenho ele passa a ser mais uma disciplina de cunho técnico do que de cunho expressivo, artístico e estético. Tá? Eles acreditavam que com isso, né, é, é, as pessoas teriam a capacidade de se livrar com esse conhecimento técnico, tiraria as pessoas de um estado de ignorância, e eles diziam que elas poderiam criar coisas novas, tal, mas era muito difícil essa coisa de criar coisas novas, uma vez que o desenho técnico era um desenho que dava muita ênfase à reprodução. Então, se a gente pensar, mudou muita coisa, mas a ideia de reprodução técnica permanece. Isso vai acontecer até o advento do modernismo, né, já depois dos anos 20 do século 20. Então, com a Semana de Arte Moderna de 22, há pela primeira vez uma ideia de sistematização de um ensino da arte mais voltado para as questões expressivas, para as questões criativas e para as questões estéticas, né, da arte do que as questões técnicas. Porém, o que acontece por conta de toda a estrutura política que o modernismo, apesar de ter sido um movimento revolucionário na arte brasileira, foi um movimento burguês, então não trouxe grandes transformações sociais. Ele trouxe transformações culturais, ideológicas, filosóficas, mas não trouxe grandes transformações sociais. E a estrutura do Estado ainda via o ensino da arte com aquele caráter técnico. Então, o que foi feito? Começaram a ser criadas escolas especializadas no ensino da arte, que eram escolas experimentais, que não faziam parte do sistema oficial de ensino, ou seja, não era de acesso para todas as pessoas, mas que começava a propor uma nova forma de enxergar a arte. E aí ela vai dizer da contribuição do Mário de Andrade, por exemplo, na criação dessas escolas e no funcionamento dessas escolas. Nesse período, a educação brasileira começa a passar por uma transformação. A educação brasileira como um todo, né? É o período do advento da escola nova, enfim, do Anísio Teixeira e as ideias de transformação da educação. Só que o ensino da arte, né, não acompanha isso dentro da estrutura oficial de ensino. Ela vai acompanhar nessas estruturas extracurriculares, vamos dizer assim, né, dessas escolas experimentais. E o que vai influenciar muito o pensamento dessas escolas a respeito do ensino da arte são as ideias do educador norte-americano John Dewey. Então, por isso que ela fala, continua vermelho, amarelo e azul, mas agora mudou, né? Não é mais o vermelho, amarelo e azul, vermelho, branco e azul, né? Não é mais o vermelho, branco e azul da França, mas é o vermelho, branco e azul dos Estados Unidos. E as ideias do John Dewey começam, então, a permear uma série de propostas de ensino da arte dentro dessas escolas experimentais. Só que a Ana Maria Barbosa vai chamar a atenção para uma espécie de distorção dessas ideias do John Dewey, que vão caracterizar um ensino da arte que acaba por criar
processos educacionais no campo da arte que muito mais prendem, né, acorrentam os processos criativos das crianças do que libertam. Então, um exemplo que ela usa, né, é a ideia de experiência consumatória. Então, John Dewey tem um conceito que é o de experiência consumatória, que a arte, então, seria uma experiência consumatória da vida, porque ela pega pedaços da vida e transforma vamos dizer assim, quase símbolos, né, representações simbólicas mais perenes. Então, nesse sentido, a arte seria uma experiência consumatória da vida. Isso é mais ou menos a ideia de experiência consumatória do John Dewey. Só que nas escolas isso foi distorcido de maneira a colocar a arte como um acessório, né, para fortalecer conhecimentos de outras áreas. Então, por exemplo, né, a criança tendo uma aula sobre peixes, está aprendendo sobre peixes, sobre a reprodução dos peixes e tal, e aí ao final da aula ela vai lá e faz um desenho de peixe, na aula de arte ela faz um desenho de peixe, ou ela faz um trabalho com escamas de peixe, porque isso seria a chamada experiência consumatória do John Dewey. Isso é uma distorção, né? Só que isso acaba por influenciar fortemente o ensino da arte no Brasil, que oficialmente não largou o seu, o seu espírito tecnicista, mas permitiu, e isso depois do sucesso dessas escolas experimentais, isso foi incorporado ao sistema de ensino da arte oficial, mas foi incorporado com essas distorções de acreditar que a arte poderia ser usada como um acessório, como uma ajuda para outras áreas do conhecimento, né? E aí vale abrir um parênteses aqui para eu falar da minha própria experiência como professor de arte na educação básica, né? Eu, eu comecei a minha carreira como professor no final da década de 80, então, e isso imperava, né? E ainda impera essa ideia da arte como um acessório, ou a ideia tecnicista, de, depois da proposta triangular da Ana Maria Barbosa, caiu um pouquinho, apesar de ainda existir. Tá? Ainda existe uma ideia. Essa ânsia tecnicista foi meio que incorporada aos princípios da proposta triangular, de maneira que eu também considero distorcida, tá? Mas, de qualquer forma, essa ideia tecnicista enfraqueceu um pouco. Mas essa ideia de que a arte serve como um acessório para outros campos do conhecimento ainda é muito forte nas escolas brasileiras, né? E isso vem de uma distorção de um conceito, tá? Bom, aí fechando esse parênteses e voltando ao que a Ana Maria Barbosa vai falar no texto dela, isso vai acontecer, né? Essa coisa acontece, mas aí vem o Estado Novo de Getúlio Vargas, que meio que mata tudo isso e traz, né, novamente a evidência do tecnicismo, mas a partir da ideia do desenho geométrico, né? Eu lembro que no início da minha carreira como professor, eu também acabei dando aula de desenho geométrico, né? Eu pegava aula de artes e de desenho geométrico, né? Quer dizer, essa ideia da, 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 da mecanização do desenho, porque o que é o desenho geométrico? O desenho geométrico é um desenho técnico, mecânico, de mera reprodução, né? Então, isso foi implantado a partir do Estado Novo. Com o fim do Estado Novo, voltaram essas ideias experimentais que começaram lá no modernismo, mas aí veio a ditadura militar, né? E a ditadura militar, novamente, acaba com toda a possibilidade de um ensino da arte mais libertador, mais expressivo, né? E aí ela vai colocar no texto dela uma experiência que ocorreu durante a época da ditadura militar,
não vai falar o ano, tá? Mas eu vou falar porque eu lembro disso. Se eu não me engano, o ano foi 78 ou 79. E ela e eu estou falando disso porque é uma experiência muito engraçada, porque assim, ela vai falar de uma experiência ocorrida em São Paulo, em que o governador de São Paulo à época, que era o Paulo Maluf, que era um governador biônico, né? Ele não era um governador, ele não foi eleito, né? A gente está em plena ditadura militar, então o Maluf não foi eleito governador, ele foi colocado no governo do estado pelos militares. Ele naquele ano, eu acho que era 78, ou 78 ou 79, por aí. Né? Ele ofereceu para os professores de arte da rede estadual o seguinte: os professores ficariam um ano inteiro preparando os alunos para cantarem num grande coral infantil no estádio do Pacaembu, com ele tocando ao piano. Ele era pianista, né? Então ele tocava ao piano as músicas e um grande coral de milhares e milhares de crianças no estádio do Pacaembu cantariam as músicas. E por que eu estou falando da experiência que eu lembro? Porque eu fui ao estádio do Pacaembu, eu era criança na época, eu fui ao estádio do Pacaembu cantar. Eu me lembro que a minha turma, né, da minha escola, a gente estava vestido porque eles faziam as cores do arco-íris, né? Porque uma das músicas que a gente cantou foi aquela música Vem, estão voltando as flores, né? Então música que fala de flores, de colorido e tal. As músicas eram músicas bonitinhas e fofinhas, né? E a gente estava, então eles pintaram a arquibancada do Pacaembu com crianças coloridas, né, para fazer as cores do arco-íris. Então cada escola ou cada grupo de escolas tinha que ir com uma das cores do arco-íris para depois então desenhar aquele arco-íris colorido com as crianças na arquibancada. E a minha escola fazia parte do grupo de escolas que foi vestido de roxo. Eu estava com uma camiseta roxa, violeta na época, né? E eu lembro que meu professor de arte, naquela época, ficou ensaiando exaustivamente com a gente. E por que, que o Maluf fez isso? Ele prometeu para os professores vantagens, né? Então, progressão na carreira, enfim, bonificações tal, para os professores que levassem as crianças. Então, eu passei praticamente o ano inteiro tendo aula de artes que eram direcionadas para esses ensaios dessa, dessa, dessa festa, enfim, desse grande coral infantil. E ela cita isso no texto e é muito engraçado porque eu vivi isso, né, como aluno da rede estadual de ensino. Eu sei que depois, no final, né, e isso ela coloca no texto dela, aliás, isso eu só fiquei sabendo no texto dela, que houve um movimento de arte educadores, do qual ela fez parte, inclusive, que impediu que os professores acabassem recebendo essa bonificação, enfim, conseguiram ganhar na lei, derrubar na lei essas bonificações e tudo mais, mas o fato é que o evento aconteceu, né? O evento aconteceu. Então isso é só para ilustrar um pouco como é que era o pensamento da ditadura militar a respeito do ensino da arte. Né? Se não é tecnicista, se não é a reprodução e a exaltação do tecnicismo, do desenho geométrico e tal, é algo para servir à exaltação do regime. Então era isso. E aí, com o fim da ditadura militar e o processo de redemocratização, começa-se então a pensar o ensino da arte a partir de uma proposta que é elaborada pela própria Ana May Barbosa, né, ainda nos finais da ditadura militar, né, nos anos finais, ela coloca no texto que a proposta triangular começa a ser sistematizada em 83. Então já é finalzinho, já estamos no processo de abertura política, né? Mas ele vai se efetivar no final dos anos 80, início dos anos 90, principalmente na cidade de São Paulo, onde Paulo Freire foi secretário de Educação.
né? Então, o Paulo Freire foi uma das pessoas que incorporou no seu pensamento político sobre educação a proposta triangular da Ana May Barbosa, que acabou influenciando todo o sistema de ensino da arte no Brasil. E a proposta triangular da Ana May Barbosa ela é bem sistematizada. Ela vê o ensino da arte a partir de 3 perspectivas: do criar, do ler e do contextualizar. Então, a criança ela tem que ser capaz de fazer arte, ela tem que ser capaz de apreciar arte e ela tem que ser capaz de contextualizar a arte em determinados tempos e espaços sociais. É uma abordagem muito interessante, apesar de eu considerá-la já um pouco ultrapassada, porque ela também foi distorcida. Na verdade, eu não sei nem se a proposta em si é ultrapassada, mas se ela, por ela ter sofrido tantas distorções práticas, vamos dizer assim, que eu não sei nem, é como o método Paulo Freire, né? Eu não sei nem se em algum momento a proposta triangular foi efetivamente aplicada em sala de aula. Porque a realidade que a gente tem do ensino da arte no Brasil até hoje é uma mistura um tanto quanto confusa da proposta triangular com uma ideia de reprodução, uma ideia de, de técnicas, né? Tem que saber desenhar. Desenhar bem ainda é uma distorção de uma técnica figurativa. Enfim, geralmente a gente fala que o aluno que desenha bem é aquele que consegue reproduzir bem figuras. Né? A gente dificilmente vai pegar um desenho do aluno que é abstrato, que é cheio de manchas e tal, e dizer que esse aluno desenha bem. Estou falando de maneira geral, tá, gente? Óbvio que existem exceções. Tá? E aí, ao final do texto da Ana May Barbosa, a gente vai perceber o seguinte, que o ensino da arte no Brasil, quer dizer, que a arte ela tem grande potencial na educação. Né? Então, se a gente pegar os documentos norteadores do ensino da arte no Brasil hoje em dia, a gente vai ver coisas lindas e que são verdadeiras. Né? A arte tem esse lugar de possibilitar um pensamento crítico, um conhecimento maior de si e do outro, um espaço de expressão pessoal do aluno, da aluna, enfim. Então a arte tem tudo isso, sim, né, de uma maneira muito específica. Porém, a estrutura escolar ainda não conseguiu aplicar essas ideias no ensino da arte de maneira geral, a ponto de que o ensino da arte no Brasil ainda é um ensino reprodutivista, tecnicista, e que muitas vezes, ao invés de estimular os processos criativos de cada aluna e de cada aluno, acaba por cercear esses processos criativos a partir de uma ideia de belo e feio, de bom e ruim, de certo e errado, né? Que isso impera ainda hoje, infelizmente, na educação brasileira, na arte-educação brasileira. Bom, então agora vamos começar a análise das obras de arte. E agora eu vou dizer o que eu me permiti, eu acho que vocês já devem estar vendo, né, com essa primeira imagem. Eu me permiti abrir para vocês uma parte da minha grande coleção de obras de arte, que são trabalhos feitos por alunas e alunos meus no decorrer da minha trajetória como professor de artes na educação básica. Né? Eu também tenho experiência no ensino superior, mas eu quis trazer para cá as obras que foram criadas por alunas e alunos que passaram por mim nesse período que eu tive como professor de arte na educação básica. E tem trabalhos de alunas e alunos desde como aí vocês estão vendo, do 7º ano, né, do ensino fundamental, 6º, 7º ano do ensino fundamental, até o ensino médio. Eu tenho, na verdade, desde de trabalhos da educação infantil, né, mas como eu
eu devo ter aproximadamente mais sei lá, de 300 trabalhos de alunos meus. Por isso que eu brinco, que eu falo que eu sou um grande colecionador de obras de arte, né? Mas eu trouxe alguns aqui para a gente poder analisar. Então vamos lá. Aqui, banda de música. Eu nem lembro direito qual foi a proposta disso, tá, gente? Porque é isso. Eu sempre estabeleci para mim uma premissa como professor de arte, que é o seguinte: eu nunca dei desenho livre, façam o que vocês quiserem, porque eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nessa liberdade expressiva pura e simples e absoluta. Eu acho que as crianças precisam ser estimuladas a partir de desafios, de provocações, né, de propostas que tragam alguma fundamentação, mas ao mesmo tempo alguma provocação. Então eu sempre fazia alguma proposta, sei lá, a gente ouvia uma música, eu contava uma história, enfim, sempre havia alguma proposta a partir da qual as crianças e os jovens teriam que criar alguma coisa. Né? Eu nunca ensinei ninguém a desenhar, eu nunca ensinei ninguém a escrever, eu nunca ensinei ninguém a nada, né? Porque eu acho que esse tipo de coisa é um desenvolvimento muito próprio de cada indivíduo e a gente vai orientando alguma coisa em uso de cores, se os traços combinam com o que a pessoa queria propor, enfim, a gente é nesse lugar que a gente vai, entre aspas, ensinando. Né? E aí a gente tem essa banda de música feita por uma menina do 7º ano. Eu acho lindo, né? Eu não tenho muito o que analisar da obra, eu só acho lindo. Existe uma simetria nas formas, né? Mas ao mesmo tempo existe uma boa distribuição dos elementos, né? Então são 5 pessoas que estão muito bem distribuídas, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal do desenho, né? Então estão ocupando bem os espaços. Existe uma simetria entre o plano mais alto, onde está a menina e o menino, né? E o plano mais baixo, onde estão os outros 3 músicos, existe uma simetria, mas existe um contraste de cores. E ela usou o vermelho e o verde, que são cores complementares, né, para criar esse contraste. Um fundo meio mais, mais claro, né, mais suave, mas numa cor bastante significativa, que é o roxo. Né? E a expressão, tá todo mundo feliz, enfim, a gente consegue ver a felicidade, a gente quase consegue ouvir a música quando a gente vê uma obra como essa, né? Eu acho muito bonito. E foi uma criança, enfim, a partir de uma proposta que eu acho que devem ter ouvido uma música, enfim, eu falo, desenha aí qualquer coisa de música e tal, enfim, é alguma coisa nesse lugar. Um ou outro, aí já de uma jovem do ensino médio, chamado Bosque. E aí é muito esse desenho, ele me remete ao filme A Lista de Schindler do Spielberg, né? Porque o filme ele é todo em preto e branco e tem só um elemento colorido, né? Que é o vestidinho vermelho de uma menina no filme, né? E só que aqui é um anti-Spielberg, né? Porque lá o vermelho do vestido no filme serve para reforçar o, o horror da guerra, né? Até por isso que é vermelho, a questão do sangue, da morte e tudo mais. Aqui, esses balões coloridos no meio dessa floresta preta e branca, né, dão um certo movimento, porque essa floresta preta e branca ela parece uma floresta meio petrificada, meio sem vida, né? E esses balãozinhos subindo dão um certo movimento a isso, né? E é muito, é muito interessante esse elemento do meio do desenho, né, que é essa árvore com esse pneu de balanço, que está vazio. Né? É quase como se a alegria tivesse num plano de fundo de um lugar onde não se brinca. Né? É bastante interessante. Eu também não lembro qual que é a proposta.
Enfim, essa é muito bacana, né? Porque também de um aluno do 7º ano, e, e essa obra remete muito, muito à obra de um pintor surrealista francês chamado René Magritte, né? Quem conhece a obra do René Magritte consegue ver aqui a referência, porque a mulher do desenho está num dia ensolarado, diante de um quadro de noite, olhando para o quadro da noite, numa expressão entre triste e duvidosa. Isso é surrealismo puro. Né? E a gente está falando de 7º ano, então eu nunca ensinei o que era o surrealismo no sentido de que, porque o surrealismo faz isso, faz aquilo outro. Isso é uma coisa, obviamente, depois de ver esse desenho, eu falei para essa turma sobre a questão do surrealismo e tudo mais, e mostrei aonde estava essa referência, né, no desenho, mas é muito interessante ver como a arte se expressa, né? A arte acontece nas expressões livres, né? Esse desenho também é muito bonito. Enfim, eu gosto muito dele. Eu gosto muito de todos os desenhos que as alunas e os alunos que passaram por mim fizeram. Bom, então agora vamos começar a relação, a refletir sobre a relação entre arte e política, a partir do texto do Rancière, né, do Jacques Rancière. O Jacques Rancière é um filósofo que pesquisa muito essa questão da arte, né, da estética, da arte, sempre sob um viés da relação entre arte e política. Né? Ele tem um livro muito interessante chamado A Partilha do Sensível, que eu já recomendo aqui, apesar de não ter colocado, né, desse texto não fazer parte do livro, mas enfim, tá aí a dica, uma dica de leitura bastante interessante. É um livrinho pequeno, muito gostoso de ler. E nesse texto, A Política da Arte, o Rancière ele vai fazer uma reflexão sobre qual é a relação que pode existir entre arte e política a partir de algumas experiências artísticas com as quais ele teve contato. Então ele vai começar o texto dele falando de 3 experiências artísticas, citando 3 experiências artísticas para começar a falar dessa relação. A primeira experiência artística que ele vai citar é, é de um grupo francês, né, que propôs que dentro de uma comunidade muito, muito pobre existisse um espaço, como se fosse quase uma cabana, né? Um espaço isolado onde que pudesse ser ocupado somente por uma pessoa por vez. Mas esse espaço seria cuidado por todo mundo. E a pessoa que estivesse lá dentro, ela também seria cuidada por todo mundo. Só que seria sempre uma por vez. Né? Qual o objetivo dessa proposta artística? É criar um espaço de isolamento social onde a pessoa pudesse exercer a solidão, né, sem necessariamente correr nenhum risco. Ela está lá protegida, ela está lá sendo cuidada, o espaço está sendo cuidado. E então é um espaço coletivo, de uso coletivo, cuidado por todos, mas é um espaço de ocupação individual e solitária. Então é uma proposta de exercício saudável da solidão. A segunda experiência artística que ele vai citar são as chamadas fotografias objetivas, né? Foi feita uma exposição com fotografias que eram simplesmente retratos de coisas reais, né? Então, torres industriais, altos fornos industriais, enfim, essas coisas enormes e monumentais, né, da vida cotidiana eram retratadas em fotografias objetivas, não tinha nenhum ângulo. Óbvio que a fotografia tem um ângulo específico, mas todas elas seguiam uma técnica muito, muito objetiva, né, sem grandes escolhas dos fotógrafos, quer dizer,
todos têm que tirar do mesmo ângulo e tal, não sei o quê, para dar o maior grau de objetividade possível a essa foto, e essas fotos foram expostas dentro de um museu. Então a ideia de levar esse cotidiano para dentro do museu. E a terceira experiência que ele retrata é de um artista cubano aqui na Bienal de São Paulo, onde ele mostra o que foi para a Bienal foi só um vídeo com a apresentação da experiência que esse artista cubano fez lá em Havana. Então, esse artista e um grupo de artistas pegou a verba que eles receberam para fazer, porque quando um artista é convidado, por exemplo, uma Bienal, como a Bienal Internacional de Arte de São Paulo, ele recebe uma verba para poder fazer o trabalho dele. Então ele pegou essa verba, fez uma pesquisa nos lugares mais pobres de Havana e pegou a casa de um casal de idosos e convidou um grupo de artistas para reformar a casa desse casal de idosos num bairro pobre de Havana. E reformar no sentido estético, mas reformar também no sentido usual, né, utilitário da casa. As instalações hidráulicas, as instalações elétricas, tal. E o vídeo mostra essa experiência de transformação dessa casa e desses artistas transformados em operários da construção. E aí ele vai pegar essas três experiências para falar um pouco sobre a relação entre arte e política. E aí ele vai fazer uma reflexão muito bacana sobre a questão do sentimento de solidão que a arte pode trazer e do sentimento de coletividade que a arte também pode trazer. Então ele vai falar sempre em paradoxos, né? Então esse sentimento de solidão, muitas vezes a contemplação artística é uma contemplação solitária. Então se eu estou num museu vendo uma obra de arte, mesmo que eu esteja com outras pessoas e nós estejamos vendo a mesma obra ao mesmo tempo, essa contemplação ela é muito solitária, porque cada um vai ter a sua experiência contemplativa própria. Depois a gente vai conversar sobre essas experiências contemplativas, mas a experiência contemplativa em si é solitária, porque cada um vai ter a sua, né? E ao mesmo tempo, esse sentimento de coletividade que a arte pode propiciar, né? Um outro paradoxo que ele vai apontar no texto dele é a questão entre o espaço público, a arte no espaço público, e a arte nos espaços consagrados pela arte. Então, é isso. Por exemplo, as fotografias objetivas no museu. A arte está onde? A arte está na fotografia que está dentro do museu ou está no objeto fotografado que faz parte do espaço público? Então, um debate sobre essa questão da arte no espaço público e da arte no espaço privado. Então ele vai colocar esses paradoxos como inerentes a uma ideia de arte política, né? Por quê? E aí um terceiro paradoxo, né? A arte como pura contemplação estética ou a arte como alguma função utilitária. Então quando ele vai lá estabelece retrata a experiência do artista cubano, né, com os artistas sendo transformados em operários. Eles estão sendo operários ou eles estão sendo artistas ao fazerem aquele trabalho? Então também essa coisa da funcionalidade da arte ou da não funcionalidade da arte é um terceiro paradoxo. Então ele vai, a partir desses paradoxos, traçar uma reflexão sobre a relação entre arte e política, né? E aí ele vai dizer que quando se fala em arte política, a gente não está falando de uma arte que tem uma mensagem política ou que tenha uma estética que representa determinadas ideias de grupos sociais, de estruturas sociais, mas que a arte ela vai ser política porque ela vai configurar uma nova experiência sensorial que lida com esses paradoxos da solidão e da coletividade, do espaço interno da arte, do espaço externo da arte, do atender a princípios estéticos ou a princípios não estéticos, enfim. Então, esses paradoxos todos
vão configurar uma experiência sensorial muito específica, e é aí que essa é a atuação política da arte. Para além da mensagem, é essa a referência e a relação que existe entre a arte e política. E por quê? E ele vai dizer por quê. Porque essa experiência sensorial nova e específica cria dentro da realidade política um universo que, ao mesmo tempo que faz parte dessa realidade política, é, é um universo próprio, é um universo único. E o contraste entre esse universo único e a realidade ao qual esse próprio universo pertence é que traz o caráter político da arte. Né? E aí ele vai usar um exemplo no texto dele, por exemplo, do Arturo Ui do Brecht, né? Do texto Ascensão e Queda de Arturo Ui do Brecht, onde existe um discurso nesse texto, toda uma fala da personagem sobre couve-flor. E aí o Rancière vai dizer, então, esse discurso sobre couve-flor, ele é, na verdade, algo que ultrapassa o mero falar sobre couve-flor, porque vai falar de toda uma questão de modos de produção e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele tem que se manter na sua simplicidade de um discurso de couve-flor, sobre couve-flor. Ele não pode perder essa simplicidade no sentido de, de coisa ordinária, ordinária no sentido do oposto do extraordinário. Né? Uma coisa ordinária, uma coisa comum. Não pode, a arte não pode perder esse caráter, mas ao mesmo tempo ela traz algo para além. Quer dizer, é como se fosse o paradoxo do ordinário e do extraordinário dentro do mesmo universo. Então, ele vai chamar a atenção para a gente de que a arte política não é uma arte que fala sobre política. E aí ele vai dizer que, dentro dessa perspectiva, né, toda a arte ela é política. Não existe uma pureza estética, uma arte que se faz. Arte pela arte é uma coisa que não existe. Né? Mesmo quando a arte se propõe a, a uma pura contemplação estética, ela está criando essa experiência sensorial dentro de um determinado tempo e espaço que vai dialogar com esse tempo e espaço e vai criar, então, é, é, flexões e tensões políticas dentro desse espaço. Tá? Então, ele vai dizer que não existe a possibilidade de uma arte que não seja política. Por quê? E aí, isso é uma coisa bastante interessante que ele vai colocar no texto dele. Que ele vai dizer que a arte é política independentemente do artista. Né? Porque o artista pode até não ter a menor vontade de fazer arte política, e a gente vê, né, na arte contemporânea, né, principalmente nessa arte mercadológica, se é que existe alguma que já não tenha sido abarcada pelo mercado, mas aí é uma discussão para um outro momento do nosso curso, né, para a nossa próxima aula e última. Mas, enfim, esse artista do mercado, muitas vezes, não tem a menor pretensão de fazer uma arte política, mas faz. Independentemente da vontade do artista, a arte sempre vai ser política, porque ela não é a, 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 a ideia, né, como ele diz no texto, de tornar, sabe, o conteúdo, as frases que um escritor coloca no livro, as cores que um pintor faz, enfim. Não é isso que determina o que é político na arte, mas é essa experiência sensorial que é
exclusiva do campo da arte e que é essencialmente política, porque lida com esses paradoxos, lida com esses opostos que dialogam dentro da mesma experiência. Então é bastante interessante como Rancière vai reforçar a ideia de que, por ser, e aí de novo a gente vai voltar lá nas primeiras coisas que a gente falou no curso, né? Por ser uma ação eminentemente humana, a arte acaba sendo uma ação eminentemente política, porque o ser humano se configurou na sua existência histórica aqui no planeta Terra como um ser político. E aí ele vai chamar a atenção para uma coisa, e para encerrar a reflexão que ele faz sobre a arte política, que só existe um problema nessa questão da arte política dentro da contemporaneidade. É que a arte não está sabendo lidar com talvez o paradoxo mais importante que ela tivesse que lidar, que é o quê? A política é uma ação humana eminentemente consensual. Ela tem que lidar com consensos. E a arte é uma ação eminentemente humana, é uma ação humana eminentemente dissensual, que lida com dissensos. E, e o que ele mostra no final do texto dele é que a arte na contemporaneidade não conseguiu lidar com esse paradoxo e ela está cedendo ao consenso. Ou seja, a ação política na arte está se transformando numa ação consensual e a arte está perdendo a sua potência e a sua força de dissenso, que é inerente ao seu fazer. E o que ele chama de dissenso? A arte, ela não. O fazer artístico, ele não pressupõe a ideia de acordos. Né? Ele está muito mais ligado à ideia de rupturas do que de acordos. Já a política está muito mais ligada à ideia de acordos do que a de ruptura. Quando há ruptura na política, existe uma violência política. A política age, a normalidade da política se dá sem rupturas, se dá através dos acordos, através dos consensos. E a gente vê isso na história política. Né? Já a arte não. O desenvolvimento da arte, ela se dá nos dissensos, nas rupturas. Quando há consensos, quando há acordos, a arte se enfraquece. E o que ele diz ao final do texto dele é que a arte política lida com todos os paradoxos, mas com esse paradoxo ela não está sabendo lidar ainda. Ele aponta que talvez a gente consiga lidar ou não, né? Mas enfim. Vamos então aí para mais uma leva de obras de arte. De novo aqui, uma obra de uma moça do ensino médio. Aqui eu lembro da proposta, né? Eu toquei uma música, eu toquei não, né? Eu coloquei para eles ouvirem uma música do Zé Cabaleiro, Você Só Pensa em Grana, e falei, então, criem aí, né, a partir dessa música, e a moça criou essa obra, que é muito interessante, que ao mesmo tempo que pensa em grana no sentido de ter dinheiro, a gente poderia analisar essa obra sob dois vieses, né? Por quê? E porque ela de maneira muito inteligente, né? Não sei se conscientemente ou não, ela não mostra quem é que está pensando, ela só mostra o pensamento da pessoa. E se eu não falo, por exemplo, de onde veio, né, a proposta da arte, e quem não conhece a música do Zé Cabaleiro, por exemplo, não vai saber se a pessoa que está pensando a partir da ideia de que ela quer ter tudo isso, né, ela quer ter toda essa grana, ela quer ter todas essas coisas, como também, por outro lado, pode ser uma pessoa que está pensando o quanto uma sociedade que só pensa em tudo isso pode ser
ruim, né? Porque existe um planeta meio torto ali ao fundo, enfim, existem alguns elementos na própria obra que mostram que esse pensamento não é tão de exaltação do ter dinheiro, né? É muito interessante que tem dois elementos ali, o Sol e a Lua, lado a lado, né? Como se eles estivessem de costas um para o outro, esse paradoxo, né, do dia e da noite. Então, todos esses elementos deixam no ar se quem está pensando é alguém que está exaltando o ter dinheiro ou se quem está pensando é alguém que está criticando o ter dinheiro. Isso eu acho bastante interessante. Uma outra obra, Cacos do Meu Universo. Então, a pessoa aqui está falando do universo pessoal, do universo individual dela, da sua solidão. Mas você vê determinados elementos no desenho que remetem a uma ideia de problemas sociais coletivos. E por quê? Na verdade, eu também lembro dessa proposta. Essa proposta veio a partir de um trabalho que foi feito com o texto Hamlet, de Shakespeare, né? E aí você vê aí tempos diferentes, você vê lá uma carta manuscrita, quase como se fosse um papiro antigo, taças de maneira mais moderna, né? Taças de vidro, como se fossem coisas mais modernas. Então existe uma mistura de tempos e espaços. Esses paradoxos que o Rancière coloca de solidão e coletividade, enfim, estão aí colocados nessa obra, né, de maneira muito significativa. E a terceira obra, uma obra sem título, de novo o contraste entre um desenho predominantemente preto e branco, e aí eu falo predominantemente porque o primeiro plano do desenho é preto e branco. Mas se você for ver, a parte colorida do desenho é muito maior, né? Mas esse sol por trás, esse sol que não ilumina, né? Esse sol que não tira o aspecto cinza da vida e essa figura humana cabisbaixa, enfim, nesse cenário cinza, esse cenário meio caótico, meio bagunçado, é bastante interessante. Esse eu não lembro qual foi a proposta, não. Mas é bastante significativo nessa coisa. Só que é isso. Muito mais do que a mensagem que é passada, é a experiência, porque, por exemplo, essas leituras que eu fiz das obras são leituras minhas. Pode ser que outras pessoas façam outras leituras das obras, pode ser que as pessoas que fizeram as obras nem estivessem pensando nisso que eu estou pensando, né? Mas é essa ideia da criação de uma experiência sensorial muito específica, que faz da arte uma ação política. Bom, então agora vamos para a nossa última relação da aula de hoje, que é a relação entre ciência e arte. A Catarina Pombo Nabais, então, ela vai falar a partir da perspectiva do pensamento do Deleuze, né? E o Deleuze vai falar sobre três campos do saber: a filosofia, a ciência e a arte. Tá? Então, só que eu estou colocando aqui mais uma relação entre arte e ciência, porque hoje em dia a gente pode considerar a filosofia como uma espécie de ciência, apesar de não seguir o mesmo método da ciência que se tornou tradicional entre nós, né? Que é a ciência mais cartesiana e tal. Mas, enfim, o Deleuze, nesse texto da Catarina, ela vai colocar que Deleuze coloca que o acontecimento é uma tentativa de realização do caos. O que seria o caos? O caos, para o Deleuze, é o virtual, virtual em potencial. Ou seja, não é o vazio, o nada. No caos habitam todas as possibilidades de acontecimento. Todas as possibilidades de forma, de vida, de acontecimento habitam o caos. Só que essas formas
elas se configuram e se dissipam muito rapidamente, numa velocidade muito rápida. E o caos é, na verdade, esse espaço de configuração e dissipação praticamente instantânea dos acontecimentos. E aí ele vai dizer como é que a filosofia, a ciência e a arte lida com essa coisa de, 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 de configuração do caos, né? Dessa configuração e dessa dissipação das coisas no caos. Então ele vai dizer que a ciência vai se ocupar do caos tentando ordenar esse caos, tentando compreender, tentando extrair desse caos funções que permitam regular o estado das coisas. Então, a ciência, ela quer pegar essa coisa que surgiu e que vai se dissipar muito rápido e ordenar, compreender e ordenar essa coisa a fim de que seja possível controlar essa coisa, controlar o estado em que essa coisa se encontra naquele instante e, com isso, impedir a sua dissipação. Né? Então, a ciência ela vai pegar as coisas, porque o que ele está chamando de estado de coisas? Quando surge um acontecimento, quando surge algo do caos, esse algo surge e se configura num determinado estado. Só que, como vem uma dissipação muito rápida, esse estado se dissipa também. E o que ele vai falar é que a ciência quer se ocupar de controlar, de regular esse estado das coisas. Já a filosofia vai fazer o movimento inverso. Ela vai pegar uma coisa que está ali no seu estado, naquele instante, né? E vai tentar retornar ao virtual que gerou, né? Ao caos, ao virtual que gerou esse estado de coisas. Né? Então, como as coisas se configuram e se dissipam muito rápido, elas não são coisas em si, elas são estado de coisas. Então, enquanto a ciência quer manter esse estado de coisas através da ordenação, da compreensão e da regulação, né? Como é que ela faz essa regulação? Ela dá para esse estado de coisas uma determinada função. A filosofia pega essa coisa que foi regulada, ordenada, compreendida pela ciência, tira a função dessa coisa para remeter essa coisa novamente ao virtual. E a arte, então, ela vai pegar essa coisa, esse estado de coisas, e vai transformá-la num universo que é um acontecimento ficcional, um acontecimento não real daquele próprio estado de coisas. Então, a arte não impede o estado de coisas de se dissipar, mas ela pega a sensação que aquele estado de coisas causou e, e conserva essa sensação num monumento, num símbolo, para daí transformar essa sensação num acontecimento, num universo. Né? Então, ela transforma essa sensação que deixaria de existir, que deixa de existir com a dissipação da coisa, essa sensação que o estado de coisas produz, que é instantâneo, ao concretizar essa sensação num símbolo, num monumento, em algo perene, ao manter essa sensação e não o acontecimento em si, ela oferece uma possibilidade de incorporação desse acontecimento num outro estado de coisas. Né? Então você encarna um acontecimento em outro acontecimento a partir da sensação que foi mantida, que foi conservada pela arte. E aí ele vai dizer o seguinte: a filosofia ela dá consistência ao acontecimento. Por quê? Porque ela pega o acontecimento que se dissipou, elabora um conceito sobre isso para tentar manter o abstrato, o infinito, o caos. Né?
E caos aqui, de novo, não no sentido de bagunça ou de vazio, mas caos no sentido de virtual, daquilo que possibilita qualquer coisa, né? Que possibilita inúmeras coisas, que torna tudo possível. Então, a filosofia tem como objetivo salvar esse caos, ou esse lugar onde tudo é possível. E como é que ela faz isso? Ela dá um conceito ao acontecimento que se dissipou, né? Aquilo que não existe mais, ela conceitua isso de forma a colocar isso dentro da dinâmica de devir perene que existe no caos, porque um lugar onde tudo se cria e se dissipa é um lugar de devir constante. E a ciência, a filosofia, ela lida com esse devir. Já a ciência renuncia ao devir. Ela pega o devir e cria referências. Criando função, o que ela faz é criar referências. Referências que podem determinar alguma coordenação desse acontecimento com a vida. Já a arte, ela pega o finito da ciência e o infinito da filosofia e dá a esse acontecimento uma possibilidade de outra vida, uma possibilidade de um novo estado de coisas. Ao pegar e transformar a sensação do acontecimento anterior num símbolo, num monumento, ela dá a possibilidade dessa sensação encarnar em um novo acontecimento, dando então ao acontecimento anterior uma nova possibilidade de vida. Isso é o que ele vai chamar de afeto, porque essa sensação do acontecimento anterior afeta o acontecimento seguinte. Então, para ilustrar tudo isso que parece muito abstrato, né, a gente vai usar algumas imagens. Aqui não é um trabalho de nenhum aluno que passou por mim, mas é uma fotografia do Sol nascendo ou se pondo. Se um filósofo pega este acontecimento, então como é que a filosofia lida com este acontecimento? A filosofia vai criar uma série de reflexões sobre a vida e a morte, sobre a passagem do tempo, ou seja, ela vai pegar este acontecimento, que é o nascer ou o pôr do sol, e vai, através da criação de conceitos, ela vai fazer com que esse acontecimento, que já não vai mais existir, o acontecimento não importa mais para nós. O que importa é o quanto a filosofia levou isso para uma reflexão que tende a questões mais abstratas e que tende a questões mais perenes, né? Por isso que se fala que tende ao infinito. Já a ciência vai pegar essa mesma imagem e vai transformar em dados. Né? Então aqui tem a fotografia da previsão do tempo. Então o Sol é aquele que vai trazer uma temperatura de calor intenso ou não intenso, de umidade baixa ou não baixa, de possibilidade de chuva, ou seja, a ciência vai pegar esse acontecimento do nascer ou do pôr do sol e vai transformar em dados compreensíveis, dando a eles uma função, né? É a função de nos dar a ideia de como lidar com o clima. E a arte, como é que faria isso? A arte lida com a imagem do sol assim. Né? Esse menino do 6º ano faz um desenho chamado O Ovo Quente, em que o sol que está nascendo ou se pondo é um ovo frito. Né? Então, a arte pega esse acontecimento e afeta um outro acontecimento
né? A partir da sensação, quer dizer, o ovo frito, uma sensação. Aí a gente pensa em conhecimentos populares, né, daquela coisa que tá um calor de fritar ovo no asfalto, tal. Então isso remete a uma série de coisas, ou seja, isso ressignifica a experiência do nascer e do pôr do sol através de um símbolo que é o afeto de uma sensação. É muito interessante, né? Então é isso, gente. Eu acho que nessa aula de hoje a gente conseguiu entender como a arte, ela não é uma coisa, eu acho que o mais importante dessa aula da gente ver em relação à questão da arte na contemporaneidade é como a arte não é uma coisa desligada da vida e não poderia ser uma coisa desligada da vida. Aí vocês vão dizer, mas a gente viu lá no começo que existe o pessoal que fala da arte metafísica, que está ligado para além do, né, para a transcendência. Então, a transcendência faz parte da vida. As nossas crenças sobre uma possível vida para além dessa ou não, né, também fazem parte da vida. Talvez num caráter mais filosófico, menos científico, mas também fazem parte da vida, né? E a arte não está desligada da existência humana. Então a arte ela é uma ação do ser humano que influencia e é influenciada pela vida das pessoas aqui na Terra. Ela não é uma coisa à parte, ela não é um campo à parte das coisas. Né? E que ela deve estar dialogando com esses outros setores da vida. Ela deve estar na educação, não é possível imaginar uma boa educação sem arte, mas ela deve estar dialogando com a vida o tempo inteiro, seja de que maneira for. Ela vai dialogar, não é que ela deve estar, ela vai dialogar, querendo ou não, ela vai dialogar. Então, essa aula serve para a gente entender uma coisa muito importante para a gente poder fechar e encontrar a nossa resposta sobre o que é arte. A arte não é uma coisa em si mesmada. Não existe arte pela arte. A arte pela arte, ela tem um caráter político, filosófico, científico, educacional, ela tem um caráter de vida. Mesmo quando a arte está transcendendo, ela está relacionada à vida. Ou seja, a arte não é em si mesmada, a arte não é atemporal e a arte não é universal. Ela é humana, ela é um fenômeno humano, ela ocorre em todas as formas de existência humana sobre o planeta Terra, todas. Não existiu um grupo social humano na Terra que não fez essa coisa chamada arte, mesmo quando ela era feita, e a gente viu isso no módulo 2, era feita como algo que a gente, que tem como premissa de arte uma ideia europeia e estadunidense, não considere ou não chame de arte. Não importa o nome que a gente dá. O nome arte é uma coisa que está muito aquém do fenômeno arte. O nome arte que a gente dá é uma das formas de se fazer arte. Então, a ideia dessa aula de hoje é que a gente possa ampliar o conceito de arte para que a gente possa, então, chegar à resposta. Então, o que a gente fez? A gente pegou lá no começo do curso a nossa ideia de arte e como ela se configura.
No segundo módulo, a gente pegou como outras epistemologias configuram aquilo que a gente chama de arte, muitas vezes negando aquilo que a gente chama de arte. Então, como é que esse fenômeno se configura em outras formas de enxergar o mundo, em outras epistemologias? Para agora, a gente ampliar, então, esse conceito de arte na contemporaneidade, porque na contemporaneidade o conceito de arte ele está reduzido, eu não diria nem ao que nós vimos no primeiro módulo, mas mais reduzido ainda. E isso a gente vai ver na nossa última aula, que é quando a gente vai chegar à resposta, né, na próxima aula. Ampliar esse conceito de arte, mostrando como esse fenômeno arte se relaciona com outros campos da vida. E ele se relaciona com vários outros. Eu poderia ter escolhido outros 3 campos da vida. Eu escolhi a educação, a ciência e a política, porque são aqueles que eu mais gosto de falar. Mas eu poderia ter escolhido outros campos, porque o fazer artístico está relacionado a diversos campos da vida, com o intuito de ampliar esse conceito de arte. Tá certo? Então é isso, gente. Leiam os textos se não leram, se já leram, leiam de novo. Sempre aquela coisa de... Eu acho muito interessante essa coisa de contrastar o que eu estou falando com o texto, né? Porque o que eu falo aqui são leituras que eu faço dos textos, e seria interessante vocês contrastarem as leituras que vocês fazem dos textos com a leitura que eu faço do texto aqui na aula, né? Façam um exercício, é o último desse, né? Já estou dando um spoilerzinho da última aula. Na última aula não vai ter exercício, tá? O exercício da 8ª aula dessa aula é o último. E eu espero vocês na última aula do curso, onde a gente vai fechar esse terceiro módulo e finalmente encontrar a resposta: o que é arte? Lembrando que essa resposta ela vai ser muito mais ampla e muito mais complexa do que vocês imaginam, porque ela não é um conceito, ela é uma resposta. E quando eu falo em complexo, não é de difícil não, tá, gente? É complexo no sentido do Edgar Morin, né? Complexo é aquela coisa que é tecida em rede, que existem várias coisas que se entrelaçam para criar um pensamento. Tá? Então é nesse sentido que é complexo. Nós vamos entrelaçar várias coisas que nós vimos durante o curso inteiro para poder chegar não a um conceito do que é arte, mas a uma resposta do que é arte. Porque se você fez esse curso pensando no conceito de arte, talvez você fique um pouco decepcionada ou um pouco decepcionado. Porque não existe um conceito de arte, mas existe uma resposta ao que é arte. E essa resposta a gente vai ver na nossa próxima aula, na última aula, tá bom? Então eu espero vocês na 9ª e última aula do nosso curso. Valeu, gente. Até mais. Tchau.